Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estou novamente aqui hoje para realizar a explicação das atividades de matemática. Então, peguem as folhinhas de matemática, estejam com elas em mãos, pois eu irei iniciar. Preparados? Vamos lá então. Bom, hoje é quarta-feira, dia 3/2/2021. Lembrando, crianças, que vocês devem, quando pegar as folhinhas, a primeira coisa que vocês têm que fazer, olha só, é completar o nome, tá? Por favor, é necessário que vocês coloquem o nome completo de vocês aqui nesta linha. Quarto ano A, no caso da minha turma, né? Quem é do quarto B, coloca B. Quem é do quarto C, quarto C. E o nome da professora, tá? Então, cada criança deve colocar o nome da professora, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. O que vamos aprender? Observar, compreender e preencher uma tabela. Como vamos estudar esse conteúdo? Preencher a tabela e responder as questões. De que forma vamos registrar o que aprendemos? Realizando a atividade proposta na folha. Atividade: complete a tabela com as informações que estão faltando. Muito bem, hoje nós iremos trabalhar com a tabela, tá? Este formato que vocês estão observando aqui, que eu estou passando o mouse, é uma tabela. O que é uma tabela? Uma tabela nada mais é um local aonde nós colocamos todas as informações que nós temos, né? Nós separamos cada uma delas com os dados que nós temos em mãos. E aqui no caso dessa tabela, é um jogo, né? É um jogo aonde nós temos os jogadores que estão aqui, ó, na primeira coluna, ó. Aqui é a coluna dos jogadores. Então, aqui está o nome de cada participante dos jogos, tá? A segunda coluna, olha, esta aqui que eu estou mostrando, ela está com as informações do número de pontos da primeira partida de cada participante, ok? A terceira coluna também é o número de pontos, só que da segunda partida, tá? De cada jogador. E a quarta e última coluna é o total de pontos de cada jogador. Como vocês podem observar, esta coluna está totalmente em branca. Por quê? São vocês que vão completar esta coluna, né? Então, como que eu completo? Então, vamos lá. Ó, total de pontos de cada jogador. Então, vamos lá para o primeiro jogador. Quem é o primeiro jogador? É o Nando. Então, eu vou observar quantos pontos ele fez na primeira partida e quantos pontos ele fez na segunda partida, certo? Então, o total de pontos, eu tenho que juntar a primeira partida com a segunda partida. Quando eu junto os pontos obtidos por Nando na primeira e na segunda partida, eu junto eles, eu tenho o total de pontos, certo? Então, eu vou marcar aqui o total de pontos do Nando. E assim, eu vou fazendo com a Bia, com o Lucas, a Yara, Pedro e a Lara, tá? Então, eu tenho que juntar
os pontos da primeira partida e da segunda para saber o total de pontos que cada um deles obteve. E vou fazer o lançamento nesta coluna, certo? Agora, nós temos uma linha aqui abaixo, ó, total de pontos de cada partida. Esta linha também está em branco. Então, aqui, o que ele está dizendo? Que é o total de todos os jogadores. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que juntar todos esses resultados e anotar aqui embaixo, certo? A terceira coluna é a mesma coisa. Eu vou juntar todos os pontos de todos os participantes e anotarei nesta linha, aqui na coluna, tá? Na terceira coluna, a última linha. E aqui, que é o total de pontos de cada jogador, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Então, eu vou somar o total de pontos de todos os jogadores e vou anotar na última linha da quarta coluna, certo? Quando a tabela estiver preenchida, então, nós temos logo abaixo algumas perguntas para serem resolvidas, tá? Para serem respondidas, me desculpem. Letra A. Quem fez mais pontos na primeira partida? Ou seja, quem teve a maior pontuação. Aí vocês vão marcar o nome do jogador aqui, certo? Ou da jogadora. Letra B. Quem fez mais pontos na segunda partida? A mesma coisa, mais pontos significa quem foi que fez o maior número de pontos, né? A maior pontuação. Então, vocês deverão anotar aqui na frente o nome do jogador ou da jogadora, certo? Letra C. Quem obteve o maior número de pontos nas duas partidas? Então, aí vocês vão ter que observar lá na última coluna. Lembra? Na quarta coluna é a quantidade de pontos total de cada jogador. E aí vocês vão marcar qual foi o jogador ou a jogadora que teve mais pontos nas duas partidas. Letra D. Houve empate no total de pontos das duas partidas? Das duas partidas, então vocês terão que olhar aqui, ó, a última coluna. E o que é empate? Empate é quando dois jogadores fazem a mesma pontuação. Por exemplo, eu fiz 5 pontos, a professora Augusta fez 5 pontos também. Então, nós duas empatamos, tá? Isso é empate. Quando os dois jogadores têm o mesmo número de pontos, certo? Letra E. Quantos pontos Bia fez na segunda partida? Então vocês vão ter que ir lá na primeira coluna, achar onde está a Bia e ir lá na linha, tá? Da Bia, para ver quantos pontos ela fez na segunda partida, certo? Letra F. Quantos pontos a turma fez na primeira partida? Ó, é a turma, então quer dizer todos os jogadores. Então vocês vão olhar lá na primeira partida quantos pontos todos eles juntos tiveram de pontos, certo? Letra G. Quantos pontos a turma fez na segunda partida? Muito bem. É a mesma coisa, só que agora nós vamos observar a segunda partida e anotar a quantidade de pontos que a turma toda fez.
Letra H. Em que partida teve o melhor desempenho? Então, eu quero saber, foi na primeira partida ou na segunda partida que teve o maior número de pontos, né? Porque quando a gente fala melhor desempenho, no caso aí, nós estamos vendo os pontos. Então, o melhor desempenho é aquele que conseguiu mais pontos, tá? Só que ele está falando assim, ó, em que partida a turma teve o melhor desempenho. Então, não é os alunos, cada jogador que eu vou olhar. Eu vou olhar o total de pontos de cada partida, tá? Lembrando que isso é a última linha, certo? Quantos pontos Lara fez a mais que Pedro no total das duas partidas? Então, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês têm que achar aí a diferença, certo? De pontos entre Lara e Pedro, das duas partidas. Quantos pontos Lara fez a mais que Pedro no total das duas partidas? Então, vocês vão ter que ver quantos pontos a Bia fez, depois quantos pontos o Pedro fez e descobrir qual é essa diferença, tá? Diferença, crianças. Quando a gente usa essa palavra diferença, a gente sempre tem em mente uma operação a se realizar, tá? Então, quando eu penso em diferença, sempre me remete à operação de subtração, tá? Quando eu quero saber a diferença, eu faço a subtração para descobrir qual é essa pontuação a mais que a Lara teve em relação ao Pedro, certo? Bom, crianças, por hoje é isso. Espero ter colaborado com vocês na explicação de hoje. Lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem mandar mensagem, tá? Podem fazer chamada de vídeo, não tem problema, tá bom? Tanto para mim quanto para a professora Maria Augusta, os alunos do quarto ano B, podem entrar em contato, tá bom? Que nós estaremos auxiliando vocês em tudo aquilo que for possível, tá bom? Não deixem de perguntar, não deixem de fazer porque não sabem. Liga, pergunta, manda mensagem, que nós estaremos prontamente para atendê-los, ok? Então é só, crianças. Tenham um bom dia, que seja um dia muito produtivo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, crianças!